Boa tarde, amigos queridos da família MAP. Estamos reunidos mais uma vez para juntos nos prepararmos para a hora de Maria. E como sempre fazemos, nós vamos antes ler uma passagem de O Evangelho segundo o Espiritismo. E depois seguiremos para as nossas orações. Hoje nós vamos ler do capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos ler o item 22. Na verdade, esse item ele está relacionado à perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Mas o item tem um subitem, que vai ser esse aqui. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse é o nosso título. Então vamos à leitura. Isso é uma mensagem do Espírito Fénelon e que foi dada em 1861. Então vamos lá. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade, pois com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente prova mais longa do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Enunciais uma enormidade, porque aquele que parte concluiu a sua tarefa, e o que fica, talvez, não haja principiado a sua. Por que então haveríeis de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituíssem a liberdade um que a esta não tivesse direito? Ficais sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achardes na terra, estareis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não apreendem os vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fénelon, Espírito Fénelon, Sens, em 1861. O que é interessante dessas mensagens é o seguinte, é a atualidade delas, Eu já fui ao sepultamento, não fui eu que falei, mas que eu ouvi a pessoa dizer assim: nossa, fulano é que devia ter ido no lugar dele. A gente pode mudar as palavras, mas o sentido é o mesmo. Então, ainda hoje, nós utilizamos essa forma de falar e de pensar. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, realmente, quando a gente vê um acidente em que a gente entende que aquela pessoa, uma pessoa boa, era alguém que, na nossa opinião, merecia continuar aqui na Terra, a gente fala isso mesmo. Ah, meu Deus, se fosse um homem bom, ele era bom e se foi. Fulano é mau e está aqui. Mas isso, e como esse Espírito está explicando, é infelizmente a nossa acanhada forma de pensar e de acreditar na vida espiritual.
nós ainda não acreditamos na verdadeira vida. A gente estuda, a gente escuta, sabemos, né, o que nós ouvimos, né, na doutrina espírita. A verdadeira vida é a do espírito. Nós somos espíritos que habitamos temporariamente um corpo. Só que quando nós estamos aqui na matéria, na vida material, a gente dá muita importância para essa matéria. E não temos assim, não conseguimos vislumbrar, nós não nos vemos como espíritos, então não entendemos muitas coisas que acontecem aqui. E eu achei muito interessante esse exemplo que esse espírito Fenelon trouxe para nós, do prisioneiro, né? Então, o prisioneiro cumpriu a sentença. É justo que ele permaneça ainda encarcerado? Não, né? E é a mesma coisa. Nós temos, né, um planejamento reencarnatório, nós temos tarefas a cumprir, estamos no mundo de provas e expiações. Aí completamos a nossa prova, né? É justo que ainda permaneçamos aqui, mas por que nós ainda não pensamos dessa forma? Porque para nós ainda a vida mais importante é a da matéria. Ainda não temos, ainda não incorporamos a concepção de espíritos. E ele diz aqui, né, que quando vos utilizais daquele axioma, quer dizer, desse axioma, se fosse um homem de bem teria morrido, estaremos cometendo o quê? Uma blasfêmia. Então, que agora, né, pelo menos a partir de hoje, que estamos ouvindo, lendo, estudando, quando a gente pensar, que a gente corte imediatamente esse pensamento. Porque nós sabemos, né, a lei de Deus é perfeita, só Deus sabe o tempo de cada um. Né? Como diz aqui, ele fala também, né, que às vezes aquilo que parece um mal é um bem. E como aqui esse texto, né, essa mensagem está em mortes também, próximo de mortes prematuras, é aquilo. Às vezes, né, nós temos um filho e a morte de um filho é uma dor muito profunda, né, difícil de ser cicatrizada. Mas muitas vezes, né, a gente já ouviu falar na doutrina espírita que às vezes Deus, né, às vezes pode antecipar a morte daquele filho, tendo em vista que às vezes aquele espírito está numa prática, né, muito ruim, está fugindo totalmente do seu planejamento. Então ele é levado, ele é chamado de volta para que não cometa mais erros. Então, por isso que nós não podemos, assim, a gente não tem como avaliar. Só Deus é quem sabe o porquê das coisas. Mas a gente já aprendeu, estamos aprendendo aqui, não é? Que não temos esse direito de julgarmos, de avaliarmos, e ao mesmo tempo também, se fosse um homem mau, sendo um homem mau, nós podemos desejar a morte das pessoas, já que sabemos que a morte não existe? Também não, né? A gente não pode nem um lado nem para o outro, né? Se é um criminoso, né? Se é alguém que ainda insiste na prática do mal, nós sabemos também que a morte não vai interromper determinados comportamentos. Então que cabe a nós o quê? Orar. Orar tanto pelo que foi bom para nós, por aquele que conseguiu cumprir bem a sua tarefa aqui na Terra, e orar muito mais por aquele que ainda está em práticas equivocadas, cometendo crimes. Esse precisa muito mais de orações. E é como o Espírito trouxe aqui para nós, essa mensagem, né? Uma outra maneira da gente avaliar essa situação. É que aquele que é mau e que ainda está aqui, a ele está sendo dada a oportunidade de se corrigir. E quantos de nós, né, falam às vezes assim, meu Deus, eu só precisava de mais um tempo para reparar um erro que eu cometi.
Então é nesse sentido que nós devemos pensar. Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Faremos a leitura do livro Tempo para Entendimento, mensagem de Francisco Cipriano e Irmã Germana, psicografado por Celi Durão durante os trabalhos no MAP. Equilíbrio. Hoje quero lhes falar sobre equilíbrio. Basta pensar sobre o universo, a Terra, os astros, o Sol, a Lua, tudo enfim. Mantém o equilíbrio e a sintonia nos movimentos. Tamanhos, formas, cores, equilíbrio na beleza das cores do arco-íris. De onde vem esse equilíbrio? De uma força superior chamada Deus. Que perfeição é o ser humano, que poder extraordinário foi dado ao homem. Seus órgãos perfeitos, equilíbrio no andar, equilíbrio na direção dos seus pensamentos. Tudo foi dado ao homem e a ele compete manter em harmonia seu corpo e seu espírito. Quanto à parte física, é obrigação cuidar de seus corpos, não ingerindo alimentos que façam mal. Higiene, trabalho, movimento. A inércia leva a doenças e principalmente a problemas mentais. Mantenham-se ocupados em tarefas produtivas. O equilíbrio familiar é muito importante. Saibam cultivar a paciência para com aqueles que estão próximos a vocês. O equilíbrio é inevitável. Ele será o ponto de apoio de toda a família. Equilíbrio no trabalho, constância, responsabilidade, atenção aos seus semelhantes. Ninguém é superior a ninguém. Equilíbrio no cuidado com a natureza, os animais, evitando poluição. Dentro de si está o equilíbrio e, quando ele faltar, recorram às preces. Aos conselhos dos bons espíritos ou daqueles que vocês mais confiarem. Para que haja cura de uma doença, é preciso equilibrar corpo e alma. Nada de fazer efeito, nenhum remédio, se não houver um equilíbrio na mente. São conselhos que vocês sabem, têm dentro de si, mas que, na maioria das vezes, os ignoram ou deixam de seguir, conselhos médicos ou da própria consciência. Mantenham seus espíritos acordados para as mensagens que lhe forem passadas. Mantenha calma diante das adversidades. Tudo passa. O amanhã será tranquilo, graças às forças da natureza e de seus interiores. Nada acontece por acaso. Pesquisem a natureza dos fatos e das coisas. Tudo se desanuvia quando o conhecimento vem à tona. Saber é conhecer. A ignorância leva a desperdícios e prejuízos para o corpo e para o espírito. Em tão pouco tempo que Jesus esteve na Terra, 33 anos, e quanto nos deixou. O que mais ele pregou foi o amor entre os homens e o amor a Deus. Isso é equilíbrio. Compete a cada um tomar a vida mais fácil. Basta pensar no que a natureza nos oferece. Sejam felizes, sejam harmônicos e seus caminhos serão menos tortuosos. Fiquem na paz de Jesus e de São Francisco de Assis. A proteção de Falange de São Francisco nos abrigará. É tudo muito difícil, né? Para nós aqui, que ainda estamos nesse planeta de provas e de expiações, que carregamos as nossas dificuldades, mas vamos aproveitar esse momento, né? Essa hora de Maria, Mãe de Deus e Mãe Nossa, e pedir a ela, já que tanta coisa está tão próxima dos nossos ouvidos, que penetrem no nosso interior e sempre no momento certo, na hora certa, nós lembremos disso que ouvimos e saibamos como pensar, como comentar. E aquilo que for muito difícil, saber pedir a Deus que nos ajude a pensar no melhor. Ó Maria,
Mãe de Jesus e Mãe nossa, abençoa cada um de nós nesse momento. Abençoa o nosso ambiente onde nos encontramos e nos ajude, Maria, a poder fazer com que esses mentores de luz enviados pelo plano espiritual possam chegar até nós, nos dar um abraço fraterno, um abraço maravilhoso e que nesse abraço possamos retirar o melhor para nós. Que encontremos nele tudo aquilo que necessitamos: a saúde, a paz, a harmonia, o desejo de ser bom, de ser feliz e levar a felicidade a tudo e a todos que se encontram ao nosso redor. Abençoe, Maria, e ajude a vencermos principalmente a nós mesmos, as nossas dificuldades e as nossas fraquezas. Que assim seja, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz. Chico Xavier, Emmanuel. Tudo passa. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará ao porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.